Amém, queridos, boa noite, a graça e a paz. Glória a Deus. Saudamos também os irmãos que estão em casa. Nós vamos iniciar nosso culto de adoração ao nosso Deus. Abra sua Bíblia, querido, Salmo de número 98. Vamos colocar de pé aqueles que acharam. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 98. Aleluia. Glórias ao Senhor. Esse salmo fala da justiça do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês leem os pares. Combinado? Amém. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor levantou a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Dai graças de alegria, regozijai-vos, cantai louvores. Cantai com harpas, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, Com trombetas e ao som de buzinas, exultai diante do Senhor. ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. O verso de número 3 diz assim: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel, e todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nós estamos ainda celebrando o Natal, amém? O nascimento de Cristo. E como diz esse verso de número 3, né? Toda a terra viu a salvação do nosso Deus. Amém? Aleluia. Então, querido, nesse mesmo clima de celebração, nós vamos fechar nossos olhos. Amém? O verso 4 diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Nós vamos celebrar o Senhor neste momento. Amém? Aleluia. Feche teus olhos. Pai querido, te damos graças, Senhor, por esta noite. Te damos graças, Senhor, pela salvação. Que, como diz o salmista, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para celebrar, Pai, aquele que é digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração, Pai, que é o Senhor, Pai. Toma nossas vidas, toma as vidas que estão chegando, aqueles que ainda virão, ó Deus, e nossa morada neste lugar. Vem falar conosco, Pai. Nossa alma, nosso ser necessita de ouvir o Senhor. Pai querido, nós convidamos o Senhor. Espírito Santo, Tu és o convidado de honra deste lugar. Vem falar conosco. Vem ministrar os nossos corações. Há uma necessidade do coração de cada um de nós de sermos ministrados pelo Senhor. Por isso, neste momento, nós entregamos nossas vidas, reconhecemos nossas falhas, pedimos o Teu perdão e a Tua misericórdia, e queremos celebrar, como diz o salmista, com júbilo, aquele que merece todas as coisas, o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido.
meu coração disposto a criar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino
meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Mais uma vez, querido, dentro do Espírito Santo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Mais uma vez, com toda a força, querido, vamos enfatizar. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, Senhor Jesus, pode entrar, Pai, é tudo teu, Pai. A casa é tua, Pai. Pode morar aqui, pode morar aqui, Senhor Jesus. A casa é tua, muda tudo de lugar, Pai. Faz conforme o teu querer, Pai. Oh, faça o que quer fazer. A casa é tua, Senhor Jesus. A casa é tua, Senhor Jesus. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Só vou sair daqui. Vamos todos juntos do início. Pode entrar. Faça dessa música de adoração, querido. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar. Quero mergulhar, curioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Curioso oceano, estou me afogando em ti. Vamos cantar isso. É tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero
mergulhar realmente na tua presença, Pai. Eu quero realmente me afogar em Ti, Senhor Jesus. Eu quero estar submerso à mercê da Tua vontade, do Teu querer, Senhor Jesus. Faz o Teu querer na minha vida, Pai. Faz o Teu querer na Tua igreja, Pai. Faz o Teu querer neste lugar, Pai. Não queremos sair daqui, Pai, até tocar Você, Pai. Até que possamos Te tocar, Pai. Até que possamos Te tocar, Pai. E que possamos mergulhar, Pai. Mergulhar na Tua presença. Mergulhar no Teu Espírito, Pai. Mergulhar, Pai. Que possamos nos encharcar, Pai. Nos encharcar, Senhor Jesus. Que possamos estar dependentes de Ti, Pai. Possamos realmente estar dependentes, Pai. Oh, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Glorioso Senhor. Vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Glorioso oceano. Vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Oh, Pai. Santo, santo, santo. Santo, maravilhoso, Pai. Oh, Pai, quero mergulhar na Tua presença, Senhor Jesus. Quero sentir mais de Ti, Pai, cada vez mais, Pai. Pai, que o Senhor possa incomodar o nosso coração, Pai, com a Tua presença, com o Teu favor, com a Tua graça, Pai. Que nosso desânimo, Pai, que a nossa falta de vontade de Te adorar, Pai, caia por terra, Pai. Que a gente possa estar aqui em espírito e em verdade, não só nas palavras, mas nas atitudes, Pai. Porque estar aqui é privilégio, Pai. É oportunidade, é graça, é favor Teu conosco, Pai. Que possamos Te render, Pai, graças e louvores, Pai. Te render a nossa oração, Te entregar o nosso melhor, Pai. Que a gente não fique na mesmice. Ah, eu estou cansado, meu domingo foi conturbado. Nossa, eu estou aqui na igreja, mas só sabe Deus como está meu corpo. A gente está aqui para adorar, Pai. E que essa vontade de adorar seja cada vez mais fervorosa em nosso coração, Pai. Venha nos constranger com a Tua presença, Pai. Que possamos nos constranger, Pai, com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder, Pai, com a Tua impetuosidade, Pai. Que possamos ser cheios de Ti, Pai. Para que modo o desânimo não consiga nos alcançar, Pai. Que possamos viver realmente mergulhados no Teu querer, Pai. Mergulhados no Teu Espírito, Pai. Cheios do Teu Espírito, Pai. Para que não haja espaço para o que não é de Ti, Pai. Para a nossa carnalidade, Pai. Para o nosso desânimo, Pai. Que possamos realmente render louvores e adorações a Ti, Pai. Que possamos Te adorar com o nosso corpo, com o nosso louvor, com a nossa vida, com a nossa boca, Pai. Oh, Senhor Jesus. Que possamos ser cheios de Ti, Pai. Que possamos ser cheios de Ti. Que possamos realmente mergulhar em Ti, Pai. Que possamos mergulhar na Tua presença. Oh, Pai, vem estar no nosso coração, Pai. E eu realmente não quero só experimentar, Pai. Eu não quero viver de lampejos de fé, de lampejos da Tua presença, Pai. Oh, Pai, eu quero viver da Tua vontade, Pai. Experimentar de Ti, Pai. E ser mergulhado na Tua presença, Pai. Eu quero realmente estar mergulhado no Teu querer, Pai. Eu quero realmente ser dependente. Eu quero te convidar para cantar mais uma vez esse trechinho com a gente, para a gente terminar. Mas eu queria que você se dedicasse, fizesse desse trechinho a tua oração nessa noite. Que a gente possa realmente ser indignado com aquilo que a gente vem experimentando, porque é muito pouco. Ele tem muito mais para derramar diante da gente. Ele tem muito mais para dar para a gente. Basta a gente procurar. A fonte de água-vida está aqui. Só não mata a sede quem não quer. Só não mata a sede quem não quer, querido. Então eu queria te convidar a realmente se render na presença dele. Não sei se você está sentado, está ajoelhado, está em pé. Se coloca na presença dele. Tenha reverência na presença do Pai. A oportunidade da gente estar aqui adorando o nosso Senhor é única, é exclusiva. Isso não é graça com Ele, é graça dele com a gente. Que possamos realmente render nossa adoração a Ele. Amém. Aleluia, Pai. Não quero só me arrepiar, não quero
Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém? Pode sentar um pouquinho. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Aleluia. Capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Você achou, querido? Amém. Mateus capítulo 2. Aleluia. Diz a palavra do Senhor assim, querido. Assim narrou Mateus para nós a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não está de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriram deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Amém? Aleluia. Mateus narra aqui, querido, lembrando da profecia de Miqueias. Lá no versos 5 e 6 ele diz: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. Esse profeta aqui foi Miqueias. E ele disse: tu, Belém, terra de Judá, não está de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar
o meu povo, Israel. E a Bíblia fala, querido, que esses homens, eles eram muito instruídos, eram homens muito inteligentes, e eles então, eles chegam, a Bíblia diz aqui o verso 7, diz que quando eles chegam lá em Israel, diz que o verso 7 diz assim: com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Herodes aqui simboliza o inimigo, né? E ele sabia muito bem que aqueles homens eram homens instruídos, eram homens inteligentíssimos, né? E ele quis saber com precisão. Olha bem o que está escrito no verso 7 da sua Bíblia: inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E diz que ele então envia esses magos, né, esses homens, esses estudiosos, né, para Belém com uma ordem. Olha só o verso 8: e enviou-os a Belém e disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver encontrado, avise, para que eu também possa ir adorá-lo. Olha só que mentira do inferno, né? Ele queria, na realidade, era matar Jesus, assim como matou várias crianças, né? Vários meninos. O inimigo, querido, ele é sutil, né? Ele é sutil e ele sabia aqui que esses magos eram homens inteligentes, estudiosos, né? E que eles sabiam o que eles estavam fazendo. A Bíblia diz lá no verso 9 que depois de ouvirem o rei, eles partiram, né? E eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Ou seja, a estrela ia na frente, apontando e mostrando o caminho para eles, né? Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles estavam entendendo aqui, querido, o que estava acontecendo, né? Às vezes a gente não entende, querido, muito bem o tempo que a gente está vivendo. A gente não entende muito bem o que está acontecendo, né? E por isso às vezes a gente não vibra, né? A gente não vive aquele tempo como deveria viver. Esses homens aqui eram homens, como eu disse, inteligentíssimos, né? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Havia muita alegria no coração deles, porque eles haviam encontrado, eles tinham procurado aquilo que eles tinham viajado esse tempo todo, vários meses, querido, viajando para poder encontrar o menino Jesus. A Bíblia diz que aqui, que no verso 11, que eles entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas. Amém? Eu sei que você está aqui, querido, com muita alegria no teu coração. Amém? Eu sei que esse momento, querido, é um momento único para nós. É o momento da gente cultuar a Deus. É o momento da gente adorar aquele que merece, né? Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, querido. Aquele que largou a sua glória, né? Aquele que fez carne e habitou entre nós. Aquele que viveu, querido, para nos dar a eternidade. Viveu e se entregou e morreu a morte de cruz, para que hoje a gente estivesse aqui. Então estar aqui, querido, não é sacrifício. Estar aqui é momento como esses magos aqui, né?
e se alegraram com grande e intenso júbilo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, eu quero convidar você para ficar de pé, para você continuar louvando o Senhor, adorando o Senhor, vindo ao altar, entregar o seu dízimo, a sua oferta, com muita alegria no teu coração. Amém? E que Deus te abençoe. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, não desistir. Você não me esqueceu, você existe, você mudou a minha história. Eu creio que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você existe, você mudou a minha história. Eu creio que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por esse dia que estamos aqui na Tua presença. Também agradecemos pelas ofertas, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que continua ofertando a Tua casa, porque é preciso, para que continuemos mais este propósito. Que o Senhor Deus esteja com todos nós neste momento que precisamos do Senhor cada dia mais, Senhor, porque a vida nossa está cada dia mais difícil neste mundo, mas que o Senhor abençoe a cada um. Só traga as pessoas na igreja, meu Pai. Só toque cada casa, Senhor, para que eles se arrependam dos seus
venha se prostrar aos teus pés, Senhor, meu Deus. É o que te pedimos, Senhor, nesta noite. Que o Senhor abençoe cada família neste final de ano, Pai, dando bênçãos a eles, Pai, prosperando na casa deles, Pai, para que não falte nada, Senhor. Que o pão de cada dia esteja sempre para aquela vida, Senhor. E aqueles também, Senhor, que estão passando necessidade, que alguém possa estender uma mão para eles, meu Pai, porque sabemos que eles precisam, Pai. E não é pouca gente que está nessa situação, não, Senhor. E o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Por isso também precisamos ajudar algumas pessoas, porque o Senhor é bendito nesta terra. Em nome de Jesus. Sentar, querido. Irmãos, como eu coloquei essa semana um aviso, quinta-feira a gente falou também, nós vamos ter um concílio hoje, para que a gente recomende o nosso pastor Lucas, amém? Para o ministério pastoral. Glória a Deus. Então eu queria ver se tem alguém lá fora que possa entrar, amém? Para que a gente possa realizar esse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém lá para fora? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero declarar aberto o concílio, amém? E queria convidar os irmãos para ficar de pé nesse momento, amém? Para que a gente possa orar pela vida do Lucas, da Larissa, da Sara. Vem cá. Lucas, Larissa e Sara, amém? Você estenda suas mãos para cá, abençoando a vida deles, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, nós te louvamos, porque Tu é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Amém. Tu continuas chamando homens, mulheres, crianças, jovens, anciões, para fazer a Tua obra. E nós queremos Te louvar, Deus, pelo chamado, Deus, na vida do Lucas, da Larissa e da Sara, Pai. Que a Tua mão poderosa, Deus, que sempre sustentou eles, continue sustentando a vida deles, Pai. E que a mesma chama, Pai, que ardeu naquele momento, que eles se sentiram chamados e vocacionados para o ministério pastoral, continue ardendo no coração deles. Muito obrigado, Jesus, pela vida deles. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Aleluia. Achou, querido? Amém? A palavra do Senhor diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, o Espírito Santo, Ele é o mesmo. Amém? Ele continua separando homens e mulheres para a obra dele. A Bíblia diz aqui que, servindo eles ao Senhor, eles estavam servindo o Senhor.
E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. É o Espírito que separa, é o Espírito que chama. Amém? Aleluia. A gente precisa apenas, querido, sim ou não. Nós louvamos a Deus pela vida do Lucas, da Larissa e da Sara. Amém? Que disseram sim para o Espírito Santo. E Deus tem feito na vida deles muito mais, eu creio, do que eles pensaram. E Deus vai continuar fazendo na vida deles muito mais do que eles têm pedido, muito mais do que eles têm pensado, muito mais do que eles têm imaginado. Porque essa obra, querido, não é de homens. Amém? Essa obra, ela é do Senhor. Amém? E nós, como igreja metodista em Bom Sucesso, nós nos sentimos honrados, querido, de ver tanta gente aqui preparada para a obra do Senhor. Amém? Tanta gente, querido, que estudou, que se capacitou, né? E que tem trabalhado na obra. Eu quero louvar a Deus, né? Agradecer ao Senhor, porque somos uma igreja tremendamente abençoada. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz que então, jejuando e orando, imporam as mãos sobre eles e os despediram, né? E nós hoje, como igreja do Senhor, nesse concílio, vamos fazer a indicação do Lucas, também, para o ministério pastoral. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, não vou me alongar mais, só queria perguntar aos irmãos presentes, né, que os favoráveis possam dizer sim, e os contrários possam dizer não. Favoráveis? Sim. Não favoráveis? Então, por unanimidade, nós agradecemos ao Senhor pela vida dos irmãos. Amém? E indicamos ao Lucas ao ministério pastoral. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ter mais uma palavra de oração. Pedir aos irmãos que depois assinem a ata com a nossa tesoureira. Amém? Vamos orar nesse momento então. Amém? Mais uma vez, Pai querido, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Deus, é debaixo de temor e de tremor de Deus que nós abençoamos a vida do Lucas, da Larissa e da Sara. E como igreja, como corpo de Cristo, nós, ó Deus, enviamos eles para esse ministério, que foi o Senhor que os chamou, o Senhor que tem capacitado, o Senhor que tem ungido eles. Muito obrigado, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Alguém que proponha o encerramento do concílio? Por favor. Eu proponho o encerramento do concílio. Ah, o concílio está encerrado então, às 8h34. Glória a Deus. Pode aplaudir mais uma vez. Jesus é lindo, né? Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Querido. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 10. Aleluia. É uma palavra
de Deus para o nosso coração. 1 Coríntios, capítulo de número 10, por favor. As nossas cordeirinhas e cordeirinhas, por favor. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, vem cá para a gente orar. Venham. Vem. Pode vir. Amém? Venham todos. Glória a Deus. Coisa mais linda nessa área. Amém. Glória a Deus. Estende suas mãos para cá, querido, em nome de Jesus. Amém. Marisa, ora por eles para mim. Você está sem voz? Brincadeira. Marisa está com a garganta ruim. Amém. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nessa noite, Deus. Queremos engrandecer o teu nome mais uma vez, te agradecendo pela oportunidade de termos essas crianças na sua presença, Pai. Agradecer pelos pais que trazem eles, Pai, para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, Pai. Que eles venham receber muito nessa linha hoje, que o Senhor venha falar ao coração deles, Pai. Amém. E que eles venham mesmo crescer em estatura e graça diante do Senhor. Amém. Todos os dias, Pai. Muito obrigada por cada criança, Senhor, representada neste lugar, Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Você achou? Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Glória a Deus. Amém. Podemos ler? Amém. Tem alguém que não achou? Fala de espera, pastor. 1 Coríntios capítulo 10. Fala os exemplos da história de Israel. Aleluia. Diz assim, queridos: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos, repete comigo assim, todos, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós
outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Feche teus olhos por um momento, querido. Pai querido, te damos graças, Senhor, porque o teu amor é tão grande por nós, Pai. O teu cuidado é tão grande por nós. E nós queremos te agradecer nessa noite. Não queremos pedir nada hoje, Pai. Só estamos aqui para te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo que tu és. Tu és o nosso tudo, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. E a tua presença tem estado. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Amém. Pode ser pilha, pode usar onde lá, laranja. Amém. Melhorou? Melhorou? Amém. Glória a Deus, queridos. Amados irmãos, esse texto, ele me chama muita atenção, sabe por quê, querido? Lá no verso 11, acompanha comigo aí o verso 11, é uma palavra que Deus deixou para nós, que diz assim, olha, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Querido, nós estamos chegando no fim. Amém? Só não enxerga quem não quer. Amém? Nós estamos chegando no fim da festa. Sabe? É fim de festa. E a gente precisa entender uma coisa: fim de festa é tempo de rendição, né? É tempo da gente se render. A gente está tão cansado que às vezes quando a gente, né, não era cristão, a gente ia para uma festa, para um baile, né? Chegava em casa às 6 horas da manhã, um bagaço. Não tinha jeito, querido. É rendição, não tem jeito. Você tem que se render. Você não aguenta mais, né? Graças a Deus, alguns de vocês não passaram por isso, né? Mas eu me converti bem tarde, me converti com 30 anos, né? E passei por essas coisas. Mas eu creio que em tudo o Senhor diz que são exemplos para a gente, para que a gente possa passar para outras pessoas, né? E é isso que está dizendo aqui, querido. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, né? Nós temos, querido, todos os exemplos possíveis e imaginários neste manual que é a Bíblia, para que a gente siga. E a gente sabe, querido, que é chegado o fim. É chegado o fim. Não adianta a gente querer estender, não adianta a gente querer fazer nada, querido, porque é chegado o fim. A gente precisa de quê? A gente precisa, como diz a palavra aqui, olhar, querido, para esses exemplos. E como diz lá o verso 12, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Outra tradução diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não
Eu gosto muito daquele versículo, né, de Eclesiastes, que a gente conhece muito bem, que fala que o mais importante, né, não é como começa, né, é como termina. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E às vezes, querido, a gente fica vivendo de um princípio, né? A gente fica vivendo do lado do comecinho, querido. Claro que é maravilhoso e o Senhor nos diz para nós voltar ao primeiro amor, né? Mas a gente tem que cuidar, querido, dos nossos dias chamado hoje. Amém? Porque é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Então, o mais importante é como isso tudo vai acabar, querido. Como nós vamos terminar. Amém? Esse povo, querido, que a palavra de Deus está dizendo aqui, Paulo está se referindo, né? O apóstolo Paulo, lá no verso 1, ele vai dizer para os irmãos assim de Coríntios, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis, né, que nossos pais estiveram todos estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, né? A gente sabe, querido, que quando o povo saiu do Egito, né, e foram pelo deserto, querido, o cuidado de Deus, né, foi tanto, querido, que durante o dia, né, eles tinham uma nuvem que estava sobre eles, porque o sol era escaldante, né? Era muito sol, era muito quente, e eles tinham uma nuvem sobre eles, para eles andarem, né? Eles andavam ali debaixo daquela nuvem. Se a nuvem parasse, significa que Deus falava assim, é hora de parar. Eles paravam. Se a nuvem andasse, eles se preparavam, né? Arrumavam as barracas, arrumavam as crianças e caminhavam. Então todos estiveram debaixo da nuvem, né? E todos passaram pelo mar. O que significa isso, querido? O mar significava algo impossível, né? Intransponível. E o que Deus fez com o impossível? Tornou possível. E é muito interessante que Paulo vai dizer, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque todos, não foram alguns, todos experimentaram da nuvem, todos experimentaram do mar. E não tem sido diferente com a nossa vida, não, querido. Amém? Nós temos experimentado, querido, a nuvem de proteção do Senhor. Amém. Amém. Se nós chegamos até aqui, querido, é porque nós temos experimentado e temos andado debaixo dessa nuvem. E temos experimentado também, queridos, os milagres de Deus, né? Experimentado essa passagem do mar aqui, significa, querido, aquelas coisas que eram impossíveis de acontecer, impossíveis de resolver, impossível, mas Deus realizou. Aleluia. E quantos de nós não temos tantos impossíveis, querido? Tantas coisas que Deus tem feito por nós, não é verdade? Então ninguém viu tanto poder de Deus, querido, como aquele povo, né? Mas o que Paulo está querendo dizer para eles aqui, querido, é que nem todos foram transformados. Nem todos foram transformados, querido, porque eles viram tanto poder de Deus. Mas o que transforma, querido, é a presença. Amém? O poder de Deus vem, querido, o milagre acontece, mas é a presença que transforma. A presença vai transformar, querido. A presença vai fazer com que aquela batalha, né, que é travada da carne e do espírito, né, seja vencida pelo espírito, querido. Porque é uma batalha, querido. Gálatas fala que a gente vive essa batalha da carne
e do Espírito. Da carne e do Espírito. Então, querido, quando nós temos a presença, né? A presença, ela transforma, querido, a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus fala, querido, no nosso espírito. Amém? Deus fala no nosso espírito. Aleluia. A Bíblia vai falar, querido, de um momento. Eu queria que você abrisse lá em Josué, capítulo 5. Aleluia. Josué, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Josué, capítulo 5. Foi o momento onde os filhos de Israel haviam saído do Egito. Moisés morreu e Josué sumiu, né? E eles chegaram a um lugar que era Jericó, que era uma cidade chamada, aquela cidade intransponíveis, chamado aquele lugar impossível de passar, chamado o impossível, né? E aí, querido, aqui no versículo 13 do capítulo 5, a Bíblia fala que Deus apareceu a Josué. Eu não sei como é que diz o título da sua Bíblia. Deus aparece a Josué. E diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu do nosso ou do nosso adversário? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou, e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Aleluia. Você entendeu o que está acontecendo aqui, querido? Josué e o povo de Deus estavam diante de uma causa impossível. As muralhas de Jericó era uma cidade, e ela estava localizada num lugar, querido, onde o povo de Deus precisava passar, porque não tinha mais lugar para passar, era ali ou ali. Só que essa cidade de Jericó, ela tinha muros de 6 metros de largura e 9 de altura. Era impossível, e ela estava rigorosamente fechada. Às vezes, querido, tem coisas na nossa vida que a gente olha e está assim, sabe? Fechou, a porta fechou, né? Não vejo saída, não tem jeito, né? Mas nós servimos um Deus, querido, que é o Deus do impossível, amém? Amém. Aleluia. É o Deus do impossível, querido. E aqui, querido, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele aparece a Josué. E quando ele aparece a Josué, Josué fica em dúvida quem era aquele ali, né? E Josué vai perguntar: tu és um dos nossos ou tu é o adversário? E ele falou assim: eu sou príncipe do exército do Senhor, né?
E quando ele diz isso, ele fala para Josué: Josué, descalça as sandálias. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. É muito interessante, querido, que quando o anjo diz isso para Josué, ele fica esperando a resposta de Josué. Porque aqui diz o texto assim, né? Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. Ponto. E ponto. E acabou. Com Deus não tem discussão, né? Se Deus falou, está falado, querido. E aí diz que Josué fez Josué assim. Porque o que simboliza isso, querido? Né? O que simboliza as sandálias? Né? Antigamente, queridos, os escravos, eles andavam descalços. Só tinha calçado quem era filho, né? Quem era senhor, né? Os escravos eram descalços. O que simboliza isso? Estar descalço. Estar descalço simboliza dependência, querido. Dependência. Sabe o que o anjo estava dizendo para Josué? E já tinha dito lá atrás para Moisés: tira as sandálias, ou seja, reconheça a dependência. Reconhecer, querido, que nós somos dependentes de Deus. Amém? Por isso que o anjo disse para ele: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. Lembra que Deus havia falado isso com Moisés? Volta um pouquinho lá a sua Bíblia, querido. Êxodo capítulo 2. Capítulo 3, desculpa. Aleluia. Você vai perceber, querido, algumas coisas bem parecidas, né? Que aconteceram com Moisés e depois com Josué. Êxodo capítulo 3, versículo 2: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O que é a sarça? É uma árvore, né, que dá no deserto. Ela é seca, né? Uma árvore seca, e ela é dura. Diz que não serve para praticamente fazer nada. E aí o que acontece? Deus pega aquilo que não serve para nada e vai ali e toma aquele lugar, aquilo ali. Deus tomou aquela sarça. Moisés olhava, a sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Essa sarça, querido, simboliza eu e você. Sabe para que a gente servia? Para nada. O que Deus fez? Colocou o Espírito em nós. Esse fogo, o fogo que nos aquece, o fogo que nos faz caminhar, o fogo que nos faz, querido, né? Mesmo naqueles momentos difíceis de desânimo, de cansaço, aí, porque fogo está ali dentro, querido. Amém? Está queimando, né? Então a sarça era isso. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha só o verso 3: então disse consigo mesmo, Moisés disse para ele mesmo, né? Irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Moisés viu aquilo, querido, e falou: eu quero ver isso mais de perto. Eu
quero, né? E foi se achegando, né? Para ver aquela maravilha, né? A Bíblia diz no verso 4, que vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, ele voltava para ver o quê? A sarça, né? Pegando fogo e não se consumindo, né? Aqui pegava fogo, querido, mas os galinhos não caíam, né? Permanecia ali. Ele falou, que coisa incrível, né? E diz que o Senhor, então, vendo que Moisés se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Você sabe quando Deus falou com Moisés? Quando Moisés se voltou para Deus. A gente precisa se voltar para Deus, sabe? Deus está esperando a gente se voltar para Ele. Quem foi Moisés, querido? Moisés foi o libertador do povo de Israel no Egito. O homem que Deus usou. O homem que, quando Deus falou: Moisés, eu vou enviar você, ele falou: não, eu não sei nem falar. Eu tenho a língua presa, né? Aí Deus falou assim: ó, não tem problema não. Você não quer, eu vou arrumar outro, eu vou falar com o outro, para o outro falar, né? Vou falar com você, para você falar com o outro, então, e o outro, para você vai, né? Mas eu acho muito interessante, querido, que a palavra de Deus diz aqui, que Moisés, ele teve, né, essa iniciativa, essa atitude, né, de ir chegar mais perto. Sabe o que Deus está querendo de nós, querido? É que a gente chegue mais perto dele. Não é que ele não está pertinho de nós, não, querido. Ele está pertinho, mas ele quer que a gente se achegue mais perto. Foi quando isso aconteceu que ele fala com Moisés. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, né? O Senhor viu que a atitude de Moisés. E aí o que Deus fez? Falou com Moisés. Pastor, eu quero tanto que Deus fale comigo. Querido, Deus está doido para falar com você. Mas você precisa se voltar para Deus. Você precisa tirar as sandálias. Sabe? As sandálias significa, querido, o eu. Amém? A minha vontade. É do meu jeito. A Bíblia diz então aqui, o verso 5 diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. De novo, né? A gente vê que Deus, né, está dizendo para Moisés a mesma coisa que falou para Josué. Josué, querido, vamos voltar lá no texto, né? Estava diante, querido, de um impossível. Eu não sei, querido, durante o ano todo aí, né, o que está acontecendo com você, se você está diante de alguma coisa que você acha impossível. Eu quero dizer, querido, para você e para mim, que nós servimos um Deus, que é o Deus do impossível. Amém? Por isso que Paulo estava dizendo lá, né, no capítulo 10, para aquele povo de Coríntios: olha, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos. Queridos, todos nós passamos por um momento maravilhoso. Nós podemos servir ao Senhor, querido, sabe, na intensidade que a gente quiser. Amém? Nós temos uma liberdade, querido, né?
Nós temos essa liberdade. Agora, é muito interessante, porque, vamos voltar lá em Josué, quando o anjo então diz para Josué isso, a Bíblia diz que Josué fez assim. E quando Josué fez assim, a Bíblia começa a dizer lá no capítulo 6, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, aquele anjo começou a dizer a Josué: olha, Josué, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Olha bem, querido, o anjo libera uma palavra para Josué, e diz assim: olha, eu entreguei na tua mão Jericó. Sabe o que ele está dizendo para Josué? Josué, eu entreguei o impossível na tua mão. E não foi só isso não, Josué. Eu entreguei o rei e os seus valentes também. Agora, tem a sua parte, Josué. Qual é a sua parte? Aí vem o verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Gente, fala a verdade, a gente tem que ter muita convicção que é Deus que está falando, né? Porque, você já pensou, Deus fala assim: olha, vocês têm que rodear com sucesso aí 6 dias. Aleluia. Com glória, né? Você vai pensar assim: cara, tem tanta coisa para fazer, né? Eu vou ficar andando aí, subindo e descendo morro, né? Eu vou subir aquele morro lá, vou sair lá no... Como é que chama aquele Aras lá? Como é que chama o lugar ali? Chocó não. Bozano, mas como é que chama aquela outra? Rancho Velho, né? Eu vou ter que subir aqui no buraco, vou passar aqui, vou sair lá no Rancho Velho, vou subir, vou lá nos Lúcios, voltar, passar pela casa do Alcione, descer aqui no Aras, e lá no... Como é que chama aqui? Segredo, né? 6 dias. E aí ele fala outra coisa, né? Olha só o finalzinho do verso 5, que ele fala como é que tinha que ser. Como é que ele tinha que ser aí? Não, desculpa, peraí. É onde fala que tinha que ser um atrás do outro. Mas tem um momento ali que ele fala que como é que eles tinham que andar. Você sabe como é que eles tinham que andar? Um atrás do outro. A parte B do 5, né? Eles tinham que andar um atrás do outro. Você imagina aquela quantidade de gente que era, né? Um atrás do outro. Você sabe por que quer dizer um atrás do outro? Você sabe por que ele fala isso? Porque a gente tem a mania, às vezes, de influenciar o outro. Se você estiver do lado, você... vamos parar com essa besteira? Né? Vamos parar com essa besteira, porque isso não vai dar em nada, não. A gente andar aí 6 dias, dando esse voltão todo. Por isso que Deus falou, que eles tinham que dar a volta, uma volta por dia, durante 6 dias. E tinha que ser um atrás do outro, para não ficar conversando, para um não desanimar o outro, sabe? Para um nem olhar no olho do outro. Você já viu que a gente fala com o olho? Já viu, não já?
Você está às vezes conversando, né, com alguém, aí o cara está do seu lado e fica assim para o outro. Vocês nunca fizeram isso, né? Nunca falaram com o olho. A gente fala com o olho. Então Deus é tão, na sua sabedoria tão grande, que eles tinham que dar uma volta 6 dias ali, e um atrás do outro, e em silêncio, entenderam? Em silêncio. No último dia, vamos lá, olha o verso 4: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. No último dia tinha que andar 7 vezes. 7 vezes, né? Vocês lembram de Naamã? Que ele queria desistir, né? Falou aquele rio sujo ali. Eu não vou de jeito nenhum. Ele era leproso, lembra disso? E quando ele saiu da 7ª vez que ele mergulhou, a Bíblia diz que a pele dele parecia de criança, né? Ele era um general, né? Um homem general, vestia aquela farda, mas todo dia quando ele ia dormir, ele tirava aquela farda, por baixo ali a pele estava caindo os pedaços, era podre, né? E aí ele vai ter um encontro lá com o profeta, e o profeta fala: mergulha 7 vezes no rio. Ele fala: não vou de jeito nenhum, mas não vou mesmo. Foi preciso que alguns amigos dele falaram: não, faz sim, não está te pedindo nada demais, né? Então tem coisas que Deus fala com a gente, querido, que a gente começa a duvidar, né? Que a gente para de crer, por isso que a gente para de receber os milagres de Deus, querido, né? Eu tenho uma coisa comigo, querido, que Deus falou comigo há muitos anos atrás, desde a minha conversão, que quando ele ia lá no jardim do Éden, né, falar com Adão todo dia ele ia lá falar com Adão. Era momento de culto, momento dele falar com Adão, né? Até o dia que ele foi e Adão não foi no culto. E aonde estava Adão? Escondido. Tinha feito as coisas erradas. Então, momento de culto, para mim, é momento de encontro com Deus, que Ele marcou, querido. Não fui eu que marquei, foi Ele que marcou, né? E às vezes Deus pede coisas para a gente que a gente não cumpre, e a gente não recebe. O que o anjo estava dizendo para Josué? Josué, tira as sandálias. Você quer servir a Deus? Tira as sandálias. Para de do eu aí, né? Para. Hoje eu ouvi uma frase que eu anotei, querido. Eu achei muito interessante. Fala quando Agar, né? Ela recebe uma garrafinha d'água. Abraão dá uma garrafa d'água para ela e dá uma sacola de pão e manda ela caminhar, né? Embora pelo deserto, né? E ela caminha, chega uma hora que a água acaba, porque a Bíblia diz que ela andava erradamente, né? Porque aquela água e aquele pão seria para ela atravessar todo o deserto, mas ela começou a andar errado, ela começou a andar do jeito dela, né? E aí eu vi uma pessoa hoje falando uma coisa, uma pregação, que ele fala assim: Deus deu um odre de água a Ismael, né? Onde o levou até o meio do caminho, né? Aquele odre levou ele até o meio do caminho. Lembra que eles pararam ali e falaram: vamos esperar a morte. Por quê? Eles estavam caminhando errado, né? Fazendo o que eles queriam. Eu vou onde que eu quero, faço o que eu quero, amém, querido, mas a água vai acabar, o pão vai acabar, né? E aí quando ele tirou as sandálias, né, ele reconheceu, o que Deus fez? Deus deu a ele uma fonte. Lembra disso? Que tinha uma fonte do lado deles,
Quando eles reconheceram, ele começou a gritar, a clamar. Deus deu uma fonte, querido. Então Deus tem uma fonte, querido, inesgotável para nós. Mas existe a nossa parte, querido. Né? É isso que o anjo estava dizendo para Josué. Josué, olha, Jericó é impossível, mas eu vou entregar ela nas tuas mãos. Agora a sua parte você precisa fazer. Né? Olha só, interessante o que diz o verso 5 do capítulo 6. E será que tocando longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Eu já falei isso aqui, querido. Né? O muro tinha 6 metros de largura. Sabe o que é 6 metros? É daqui lá mais ou menos, né? Ou mais de largura, e 9 de altura, né? Eles deram 6 voltas, 6 dias. No 7º dia eles tinham que dar 7 voltas, e na última volta eles iam gritar. Você acha que o grito deles ia derrubar alguém? Acho, sinceramente, não. Mas é a parte deles, querido. Eles tinham que fazer. Quem ia derrubar o muro era Deus, mas eles tinham que gritar. Se alguma coisa não está dando certo, querido, algum lugar a gente está errando, querido, né? Alguma coisa está errada, então a gente tem que rever, né? Rever o manual aqui, olhar o manual. Quando você vai, o carro escangalhou, você colocou a peça lá, não funcionou, você tem que rever aquilo lá, né? E aí diz que, e cada qual em frente a si. Quando o muro caiu, querido, não era para eles ficar assim, olha, eu vou passar aqui, que essa gretinha aqui está menorzinha, não. Cada um em frente a si. Essa era a ordem de Deus. De repente, a partezinha do teu vizinho ali do lado estava mais baixinho. Ele suavemente entrou. Agora a sua, de repente, estava alta. Você tinha que levantar o pé lá em cima, subir mais um pouco. Mas eles tinham que, cada um, de frente de si, entrar. Não tinha que dar voltinha, jeitinho. Não tem isso com Deus. Então, querido, às vezes você está passando uma coisa mais difícil um pouquinho do teu irmão. Entendeu? Mas é para você continuar, querido. Em frente. É de frente, né? O muro é o impossível. Já caiu. Jesus, querido, já fez o impossível. Jesus já morreu naquela cruz por mim e por você. O que a gente precisa agora? É seguir cada um de frente. Não querer dar jeitinho. Não querer achar que Deus não se importa sim. Se importa sim. Tem tantas bênçãos aí, querido, preparadas para nós. Deus tem tantas coisas para nos dar, para nos abençoar. Mas a gente precisa obedecer. Amém? Amém. Guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Oremos ao Senhor. Aleluia. 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 Feche teus olhos, querido. A Bíblia fala, querido, o apóstolo Paulo falando da igreja de Coríntios, então ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Amém, querido? Aleluia. Feche teus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício que tu fizeste por nós. Teu sacrifício foi pleno, perfeito.
basta para nós, Pai. E nessa noite, Pai, assim como Moisés, assim como Josué, nós venhamos tirar nossas sandálias. Tirar, Deus, tudo aquilo que eu acho, eu posso, eu consigo. E nós nos rendemos inteiramente ao Teu senhorio, Cristo. Nós queremos caminhar debaixo das Tuas mãos poderosas. Tu és o nosso Senhor. Nós não temos outro Senhor. O nosso Senhor é o Senhor Jesus. Aquele que pagou a minha dívida, a sua dívida, nossa dívida, uma dívida que nós não teríamos como pagar. Aleluia. E a palavra vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E a única coisa que Ele pede é que nós venhamos a crer. Por isso, nesta noite, Pai, aumenta a nossa fé. Assim como aqueles discípulos um dia disseram que era difícil perdoar. E eles disseram: Jesus, aumenta a nossa fé. Nós queremos dizer isso para o Senhor hoje, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai. Para que nós possamos agir como Moisés, quando olhou aquela sarça, quando decidiu se aproximar daquela sarça, que a gente possa ter uma decisão mesmo no nosso coração de se aproximar do Senhor, Pai. E aí nós vamos ouvir o Senhor falar conosco. Assim como Josué, que tomou aquela decisão de tirar as sandálias, e o anjo disse para ele: Josué, Jericó é impossível, mas eu entreguei nas tuas mãos. Abra a tua mão, querido. Deus hoje está entregando algo nas tuas mãos. Receba, querido. Creia. Aleluia. Aleluia. Faça a sua parte. Assim como o anjo chega para Josué: Josué, vocês vão ter que dar 6 voltas. No 7º dia, vocês terão que dar 7 voltas. E quando eu mandar, vocês vão gritar. E essas muralhas vão cair. E quando cair, vocês vão passar. Cada um em frente. Não saia para a direita, não saia para a esquerda. Em frente. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida desta igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Porque o Senhor tem olhado para nós e tem dito: os exemplos estão aí. Siga eles. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque está chegando o fim. E melhor é como a gente termina do que o começo. Por isso, Pai, nesta noite nós entregamos nossas vidas diante do Senhor. E te pedimos, Pai, continua fortalecendo a nossa fé. Pai, que nós possamos continuar nos achegando a Ti. Aleluia.
porque o Senhor tem mostrado as suas maravilhas. Assim como Moisés teve aquele encontro com aquela sarça, nós temos tido encontro com as maravilhas do Senhor todos os dias. E a única coisa que o Senhor diz: Moisés, se aproxime. E quando Moisés se aproximou, Deus falou sobremaneira com Moisés. Deus vai falar com você, meu irmão, minha irmã. Deus vai falar com você. Se você quer ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. Se aproxime mais de Deus. Tira as sandálias. Tira as sandálias do eu. Começa a ter uma total dependência de Deus. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Total dependência. Aleluia. Pai, eu te entrego mais uma vez cada vida, cada família aqui nas tuas mãos. Eu te peço a tua bênção, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos que aqui estão. Por aqueles que estão assistindo em casa, obrigado, Jesus. Por aqueles que ainda vão assistir, obrigado, Jesus. Nos despede agora, Pai, debaixo da tua mão de poder e de glória. Nós saímos daqui com o nosso coração agradecido, Pai, porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Estende suas mãos, querido. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo esteja hoje e eternamente sobre cada um de nós. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Amém. Amém. E amém. Você pode aplaudir, Jesus. Aleluia. Quinta-feira nós temos culto de oração. Amém? E na saída, assine, por favor, a folha. Amém? Do concílio.